Estamos aqui na nossa mesa de bar pela TV Galega Imagem da Cidade, trazendo um blumenauense para contar a respeito de sua vida e sua atividade. No programa de hoje nós vamos falar sobre combate ao fogo e vamos falar sobre política, bastante sobre política, porque o nosso convidado de hoje é o cidadão José de Souza, popularmente conhecido como Zeca Bombeiro. Tudo bem, Zeca? Muito. Quero primeiramente agradecer ao meu amigo Altair Carlos Pimpão por me trazer aqui, por me colocar aqui para debater junto com a comunidade esses assuntos não vou falar de extrema importância, mas sim de suma importância para a nossa comunidade. Pimpão, muito obrigado por abrir a porta da TV Galega aqui para mim e para poder vir aqui conversar com o povo, conversar com o amigo, que é mais importante. E vamos começar pelo Zequinha, né? Pequenininho, né? Você nasceu em Blumenau mesmo? Sim, nasci em Blumenau. Eu sou filho dessa terra. Eu moro até hoje na casa que eu nasci, no bairro Padre, na rua Alice Ferreira dos Santos, popularmente conhecida antigamente pelo lado da Churrascaria Figueiras. Antigamente tinha o posto Verde Vale, hoje é o posto Mime na BR 470, quilômetro 58. Então você nasceu, cresceu e continua lá até... Continuo lá na mesma casa, então na mesma parteira, rua, na mesma comunidade. Exatamente, eu nasci em casa, porque na época era parteira, né? Parteira. E próximo à nossa casa tinha uma mulher que fazia parto e a gente nasceu em casa, vive lá até hoje. Eu e mais 3 irmãos. Tem o Antônio de Souza, a Maria Conceição, a Angelita. A Angelita ainda mora próximo à minha casa, minha irmã, né? O pai tinha um terreninho mais ou menos, na época, bonito ali na região. Dividiu entre os filhos. Dividiu entre os filhos, exatamente. Hoje o pai já é falecido, a mãe mora na praia, em Navegantes, próximo ao aeroporto, né? E a família continua unida, né? A gente continua... E eu sempre fui um batalhador, desde criança eu fui líder, você falou muito bem. Eu estudei na escola Lauro Miller, onde a diretora na época era Yara Luif, depois foi vereadora. Depois ela foi vereadora, inclusive. Já vim de berços políticos, desde o ensino. E dentro da escola Lauro Miller eu também já era um líder estudantil. Depois eu fui, para você fazer ideia, na nossa região, nós criamos um time de futebol, do qual também eu era o líder. Nós conseguimos, na época, com a camisa do Beck, quando o Beck lançou uma camisa verde, vermelha, que nem a do Fluminense, assim. Na época, o Ramiro Ridiger, hoje falecido, foi lá em casa entregar um jogo de camisa para nós, para o nosso timezinho, porque o nosso timezinho se destacava na época ali, né? Porque nós treinávamos no barrinho. Tudo gurizado ali. Tudo gurizado da região. A Lauro Miller tinha uma boa biblioteca, né? Tinha. A Lauro Miller, inclusive, na época, hoje eu acho que é a terceira escola mais antiga do município. Tendo também uma excelente biblioteca, nós formávamos excelentes alunos. Para você fazer ideia, na minha quinta série do Lauro Miller, quinta ou sexta série, se não me falha a memória, eu ganhei um prêmio estadual por uma frase. Todo mundo tinha que pegar. A Secretaria da Educação do Estado, ela fez um concurso para os alunos do Estado, da rede pública e municipal, para fazer uma frase, o que queria ser quando crescer, naquela época, o que desejaria ser, o que ele pensaria do município, do Estado, enfim, várias. Você poderia, entre aqueles... escolher o tema. Escolher o tema. Tinha várias alternativas para você escolher o tema. E eu escolhi, na época, eu escrevi assim: eu gostaria que todos vivessem simplesmente a vida, para que simplesmente todos pudessem viver. E essa minha frase ganhou o prêmio estadual na época, até fiquei comovido com aquilo, e essa frase eu trago até hoje. Então são coisas assim da experiência de criança, de jovens, que a gente foi crescendo lá na região. E o que foi teu prêmio? Uma bola? Não, na época o prêmio era uma coleção de livros. Uma coleção de livros, uma coisa bonita que eu tenho guardado até hoje. Tenho guardado, coleção de livros, que as costas assim davam o mar, davam uma lua, um sol nascendo, um do lado do outro, assim, coisa muito bonita. Então a gente tem guardado até hoje isso são coisas assim que mostram que realmente o trabalho, o fruto do trabalho nos honra, e quando você trabalha sério, trabalha dignamente, você pode colher frutos. Isso é muito importante, Pipão. E você era líder e era ponta esquerda ou era bom de bola? Não, eu jogava no meio ali, né? Eu gostava, assim, não tinha... Meio armador. Meio armador, eu gostava de jogar no meio, gostava de jogar ali na... Mas era um timezinho bom, uma piazada boa de bola, era gostoso jogar na nossa região lá, na época. Saiu o Bale, Vilmar Reckenrohr foi profissional de futsal, viveu a vida toda no futsal. Tivemos o Júlio César de Amorim, que era do Garcia, que brincava conosco. Vários jogadores que na época depois se lançaram. Futebol de salão é engraçado, né? Que você vê pelo mundo afora e tem gente de Blumenau jogando. Aqui não tem jeito de fazer um time. Agora até que foi, né? Mais ou menos até bem que agora nesse... que a Hering assumiu, né?
a AD Hering, a companhia Hering, o Carlos do Amaral assumiu, tomou frente da coisa, agora a coisa parece que engrenou, mas você falou muito bem. Nós tínhamos os melhores atletas aí da região, jogando, inclusive, nós tivemos jogadores que jogaram no Jaraguá, Sim. que jogaram na Tupper, que jogaram na Unisul, que jogaram em vários clubes aí do Brasil afora, que você muito bem falou, e aqui parece que é difícil, que nem agora nós temos o Roncalho, que foi jogar em Marechal Cândido Rondon, foi jogar no Paraná, e aqui realmente parece que é difícil a coisa... O Roncalho fechou gol, né? O Roncalho, eu quero dizer que o Roncalho foi um dos melhores goleiros, não só do Brasil, do ano passado, da Liga, né? Da Liga Nacional de Futsal, mas sim também, quero dizer que em muitas partidas ali, ele, como artilheiro, defendeu o Blumenau. É verdade, é verdade. Então você foi de Lauro Miller e depois foi fazer ginásio? Não, aí depois eu vim para o Pontinho Estudantil, aqui no Pontinho. Acabei fiz o meu primeiro e segundo grau, aqui no Pontinho. Aí entrei no Exército Brasileiro, fui servir o Exército. Até que você viu? Servi o Exército. Glorioso 23B. Quem era o teu comandante lá? Meu comandante era Hans Herr Bem. Ele era nascido em Blumenau. Hoje já com esse nome só podia ser, né? Hans Herr Bem. E servi na 2ª Companhia de Fuzileiros. Foi muito bom lá, foi uma experiência boa, lidar com armamento, aprender a atirar com a 765, aprender a atirar com fuzil, aprender a atirar com FAP, que é o fuzil automático pesado, né? E, na verdade, muitas coisas lá trouxeram um aprendizado mais maduro. E assim, o Exército sempre foi uma reserva moral da nação, né? Até o período da ditadura militar foi meio ruim porque muitos se corromperam, né? Porque essa corrupção é uma coisa endêmica nesse país, né? Meu Deus do céu. E as próprias multinacionais, não sei se você lembra, o cidadão botava o pijama de general ali, no dia seguinte já era diretor de uma multinacional, né? Aí ele, como general, ia lá para resolver os costos com os militares. Pô, o cara já bate continência. Mas não, general, é que tem um problema aqui assim. Ninguém não, vamos resolver. Ninguém vai dizer não para o general, isso é verdade. General é a hierarquia maior do Exército, né? Ou seja, ainda mais sendo general de brigada. Pelo amor de Deus, ninguém vai dizer não para um general. E você usou muito bem. E outra coisa que eu quero dizer para você. Na verdade, o Exército, na época que eu servi, na década de 80, o Exército fazia acampamentos mais rigorosos. Não é que eles faziam o soldado se humilhar, mas é que aquela apagação ali, quando o soldado errava, quando o cidadão errava, era para não errar mais. Sim. Aquele negócio de você ver que você não é o único certo, que você não sabe tudo, que você não é o dono do mundo, aquilo é muito importante para todo cidadão. É uma bela formação cívica, né? Exatamente. Aí eu servi o Exército, aí depois do Exército abriu inscrição no Corpo de Bombeiros. Na época o bombeiro não era que nem hoje não tem... Porque hoje eles exigem um nível superior, né? Tanto para o bombeiro quanto para a polícia, né, Pimpão? E na época era a nível 2º grau e, na verdade, se tinha 40 vagas, tinha 800 inscritos. Era uma coisa de louco, todo mundo gostava de trabalhar no bombeiro. Agora, você queria ser bombeiro de criança, não? Quando criança, eu sempre gostava do bombeiro. Tinha assim, o bombeiro, para mim, eu via com bons olhos. É uma coisa que eu tenho essa teoria, não sei se é só coisa minha, que a gente, quando era pequenininho, a mãe disse, aqui, tu fica quieto aí que eu vou chamar a polícia para te pegar. Né? Então todo mundo tem alguma coisa contra a polícia, né? Fala em polícia e tal, quer ver jornalista, né? A polícia tem que morrer, mas não pode matar um bandido. Se matar é um absurdo, porque usaram da violência, porque não sei o que e tal. É o pegador de criancinha. O bombeiro, quando passava o caminho do bombeiro, a mãe dizia para a criancinha, olha lá vai o bombeiro, só vai as criancinhas. Então o bombeiro é simpático. E era a polícia militar do mesmo jeito, da mesma formação. Uma coisa que eu já sabia, a carteirinha era igual. A carteirinha do bombeiro salário, militar, tudo, né? Tudo igual. Bombeiro militar e polícia militar era tudo igual. Só que nós usávamos um macacão caque e eles uma farda caque, uma calça, né? Eles usavam uma jaqueta, uma calça, nós também tínhamos o cap. Nosso cap só mudava ali, o deles era uma estrelinha, o nosso era as duas machadinhas cruzadas, mangueira do bombeiro enrolada. E o treinamento, né? E o treinamento que acaba sendo. O treinamento, sim, treinamento, na verdade, não mexe com arma, não prende, né? E é muito importante, você frisou muito bem, depois que eu entrei no bombeiro, eu passei a gostar mais ainda do bombeiro, pelo lado de ajudar a pessoa, de estar do lado da comunidade. O bombeiro só sai para fazer o bem.
Bombeiro, você frisou muito bem. A polícia militar, infelizmente, por mais tem ruim que prender, seja, né? por mais ruim que seja o bandido, vai lá, tem que arrombar a casa, pegar o meliante lá que acabou de assaltar em flagrante, ou pegar o cara com droga dentro de casa. Ele vai ter mãe, vai ter pai, vai ter irmão. Para aquela mãe, para aquele pai, para aquele irmão, a polícia militar, por mais certa que esteja, ela não presta. Sim. Ela não presta. Mas ela está fazendo o papel dela. E a função Sim. dela que tem que ser feita. Já o bombeiro não. O bombeiro chega no acidente para salvar, para ajudar, para socorrer, para levar para o hospital. Entende? No incêndio, ele chega para tentar salvar os bens. Então, o bombeiro sempre é visto com os bons olhos, você frisou muito bem. As vovozinhas, as mamãezinhas no passado falavam, ó, se não ficar quieto, eu vou chamar a polícia para te prender. Usava a polícia como lobo mau, né? Sim, era o lobo mau. Usava a polícia como lobo mau. Bombeiro não, bombeiro era o bonzinho. O Pimpão tem razão. Mas, na verdade, também, você frisou muito bem que no passado a polícia militar e o bombeiro andavam juntos. Hoje estão separados. Estão separados, né? Hoje estão separados. Bombeiro, na verdade, tem um comando geral do Corpo de Bombeiros, tá? Que agora é o Coronel Mocelin, né? Que na gestão passada era o Marcos de Oliveira, que também passou por Blumenau. Mocelin, na verdade, é um excelente mergulhador, trabalhou sempre em Itajaí, dava aula, curso de mergulho. Não, na água ele é um peixe, esse comandante geral. E você tem que mergulhar, né? Para procurar, às vezes, cadáver, né? E esse era um instrutor de mergulho. E eu acho que o bombeiro sempre teve assim, esse lado positivo que você falou, de além de ajudar a comunidade, estar nas empresas dando palestras, primeiros socorros, coisa que eu também já fiz. Na época a companhia aérea tinha brigada, hoje ainda tem, né? A CAS, tem a TECA, as empresas grandes aqui da região, a Kremer, e nós saímos a dar palestra nessas empresas, e é muito importante porque aproximava mais o bombeiro da comunidade. Sim, é por aí. Nós vamos fazer uma pausa para rodarmos nossos comerciais, enquanto tomamos um gole do nosso vinho aqui. A sua saúde, né? E aos nossos comerciais, já já a gente volta.